Eu queria, claro, agradecer a oportunidade de fazer essa apresentação. É uma apresentação que espero seja mais breve do que a confusão que eu fiz aqui. Opa, olha o que aconteceu. Perdão novamente. A minha ideia na fala que eu preparei para hoje é trazer algumas notas que me ocorreram a muitos dos nossos colegas ao longo do processo de construção da nossa biblioteca digital. Muitas são notas, questões, problemas que também surgem da leitura de trabalhos mais recentes. Eu vou fazer alguma referência a eles, justamente para pensar esse ecossistema que se estabelece de uma maneira agora nova e totalmente transformadora da escrita, da publicação e da leitura. Então, vou tentar trabalhar nessa chave de pensar o problema da escrita, da publicação e da leitura, para pensar as bibliotecas e os livros nesse contexto, pensando tanto as bibliotecas físicas como as bibliotecas digitais. Então, eu comecei com essa pergunta, que é uma pergunta interessante desse arquiteto, A tecnologia é a resposta, mas qual era a pergunta? E vamos tentar finalizar também com essa pergunta. A ideia é falar, então, de bibliotecas e falar de livros. Falar de bibliotecas, eu pensei em falar de bibliotecas físicas e também de bibliotecas digitais. Então, eu trouxe aqui uma imagem para a gente começar a se inspirar nas bibliotecas físicas. É uma imagem da antiga Biblioteca Mindlin, na Rua Princesa Isabel, lá no Brooklyn, antes dela ser transferida para aqui a Universidade de São Paulo. É uma imagem muito agradável, uma lembrança dessa biblioteca que aparece para nós como uma imagem nessa tela. Vocês estão vendo ela aqui, eu estou vendo nessa tela aqui, e ela está gravada em algum lugar nesse dispositivo, nessa máquina, que está processando, através de uma série de procedimentos padronizados, algoritmos, a construção dessa imagem para que todos nós possamos usufruir dessa imagem. Mas ela nos lembra algo muito real para mim, muito real para muitos de vocês, assim espero que tenham tido o privilégio de conhecer essa biblioteca, mas ela já não existe mais. Para outros que não conheceram essa biblioteca na Rua Princesa Isabel, agora vão poder ver ela retransformada no prédio aqui ao lado. Essas imagens são documentos, portanto, de que nos falam de bibliotecas que são coleções de livros. E também uma outra imagem que eu trago aqui é telas tiradas do site da Brasiliana USP, que também é uma biblioteca, mas é uma biblioteca digital. É uma biblioteca que está em algum lugar e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela está fisicamente em algum lugar? Está em vários lugares, gravadas nas memórias magnéticas de alguns servidores aqui no campus da universidade, mas ela também está disponível a todos e ela está, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Ela está potencialmente colocada em todos os lugares. Eu vou adiantar. Uma biblioteca, por definição, é um conjunto de livros. É uma reunião de livros. Eu trouxe alguns livros aqui, e a minha ideia, se o tempo me permitir, eu não comecei a contá-lo ainda, mas você vai me dar orientações. Eu trouxe alguns livros para talvez fazer referência a um ou outro deles. E eu não trouxe um livro só, eu fiz questão de trazer já 4 livros, que eu encosto aqui nessa estantezinha, e já temos uma biblioteca aqui também. É a biblioteca do auditório Estevan Yankees, que acabou de ser configurada, mas ela é efêmera, porque eu espero levar os livros de volta para casa. Mas, de alguma maneira, é uma coleção de livros sobre um determinado assunto que está reunida aqui. Claro, é uma mini biblioteca, mas é uma biblioteca. Há vários tipos de biblioteca, como a Biblioteca Mindlin, como bibliotecas de milhões de livros, bibliotecas pequenas que estão nas estantes das casas das pessoas, que estão num quarto de um hotel, que lá alguns livros ficaram, são bibliotecas de viajantes que esqueceram seus romances ou que deixaram um espírito muito simpático para que outros visitantes pudessem ler. As bibliotecas são de vários tipos. As bibliotecas falam de livros e os livros estão sendo transformados. Então eu trouxe essa imagem que abre o livro do Nicholas Carr. Ele fala dessa imagem, desse objeto, que é a bola de escrever do Malin Hansen. É um equipamento que foi inventado no ano de 1865 e que teve alguma difusão na Europa
e que serviu para algumas pessoas escreverem, sobretudo pessoas que estavam e se sentiam incapacitadas por alguma razão de escrever. Um deles era o Nietzsche, que tinha um problema de, hoje a gente diria tendinite ou algo parecido, e que se via afastado da possibilidade de escrever e resolveu utilizar uma dessas bolas de escrita, e com uma desses dispositivos ele finalmente, que socorreu ele num momento de agonia, em que ele não conseguia usar a letra manuscrita para continuar a sua obra, esta bola de escrever, essa máquina que com outros movimentos lhe permitia grafar no papel o que ele estava pensando, lhe ajudou, lhe socorreu. E ele comentou isso com muita alegria. O Nicholas Carr, nesse livro, que é um livro interessante, eu vou voltar a falar dele, comenta esse momento, fala dessa bola de escrever e fala como que o Nietzsche ficou muito feliz com a descoberta de que havia uma outra forma de escrever que não a manuscrita, e que isso lhe permitiu retomar o seu trabalho. Ele até escreveu uma ode à bola de escrever do Hansen, e depois o Nicholas Carr faz referência a um colega dele, Koselleitz, conhecido também, que na sua correspondência com o Nietzsche comentava essa retomada da produção do Nietzsche. E fazia um comentário a um amigo. Dizia, meu caro amigo, notei, no entanto, que os seus textos ficaram mais sintéticos, mais curtos, nós diríamos hoje telegráficos. Isso tem algum sentido? E o Nietzsche respondeu, você tem razão. Nosso equipamento participa na formação dos nossos pensamentos. Ele comenta, é como se o ferro da máquina entrasse no meu texto. Essa é uma ideia que o Nicholas Carr traz no livro dele, justamente para trazer uma leitura que, ao longo do livro, nós não precisamos compartilhar com ela, mas é uma leitura mais sombria da presença do maquinismo, da matematização do conhecimento e da repetição dos movimentos que configuraram um sistema de produção justamente nessa altura em que a bola de escrever ajudava Nietzsche. Nos Estados Unidos, um camarada começava a pensar uma forma de precisar os movimentos dos trabalhadores na fábrica para criar um sistema de produção mais eficiente, mais racional, mais fragmentado, onde procedimentos autônomos seriam executados não pelos indivíduos agora, mas pelos trabalhadores que serviriam ao sistema e não mais o sistema servindo aos humanos. Era a frase do Ford, quando ele inventou esse novo sistema de produção que trouxe um grande ganho de produtividade. O livro do Nicholas Carr, nós não vamos comentar ele mais longamente aqui, ele tende a ter uma visão sombria dessa transformação, dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, inclusive identificando na corporação Google e na sua pretensão de transformar na linguagem dos algoritmos todo o conhecimento humano num grande processo de tailorização, digamos assim, do conhecimento agora, né? Mas nós vamos avançar, nós vamos falar dos livros. Então, quando nós temos aqueles livros, que são esses livros que nós temos aqui, e vamos transformá-los em bits, nós percebemos e discutimos muito isso na nossa equipe, todo esse processo de desmaterialização do livro, que rapidamente passa... que pode ser acompanhado aqui nessa pequena historinha, né? Nós temos o livro nas estantes, nós temos o Dr. José lendo os livros, nós temos o livro individual, eu devia ter feito aqui a programação, mas não fiz. Nós temos o livro sendo digitalizado e o livro fotografado, né? Ele é digitalizado por meio da fotografia, ele vai virar uma imagem, essa imagem, na verdade, pode ser reconstruída sobre vários suportes, no PDF, no browser. Ela, na verdade, configura uma biblioteca digital que é, no fundo, um conjunto de códigos, de bits, né? Códigos que, na verdade, são mais do que, na última instância, são os bits. Aqui eu arrumei duas imagens interessantes na internet. Essa é uma imagem de um flash drive, esse que eu estava tentando usar aqui, aumentada no microscópio, cerca de 10.000 vezes. E aqui é uma imagem do mesmo flash drive, aumentada no microscópio 110.000 vezes.
mostrando justamente o funcionamento dos pequenos transistores que estão colocados lá, que vão permitir que alguns sejam lidos pela corrente, o fluxo elétrico que está passando aqui no ar, como 0, outros como 1. Alta tensão, baixa tensão, alta tensão, baixa tensão. O 0 e o 1 e os transistores que permitem essa rapidez na conexão entre o 0 e o 1 e na mudança do sentido, se um é 0, um é 1, outro é 0, um é 1, vão permitir a configuração de uma língua, de um código, que foi inicialmente pensado justamente no mesmo ano em que foi anunciado a invenção do transistor, pelo Claude Shannon, que imaginava uma linguagem matemática do conhecimento e propunha uma unidade do conhecimento. E imaginava que a lógica e a matemática poderiam conduzir a ideia de que uma unidade básica do conhecimento é o sim e o não, é o código binário, é o digital que construiu todo esse universo agora, novo da cultura, sobre o qual nós estamos navegando. Então, há uma materialidade no digital. São zeros e uns, zeros e uns. A materialidade do digital num flash drive é o direcionamento dos elétrons para cima e para baixo, digamos aqui, mas se nós olharmos um CD, nós vamos já a uma materialidade diferente, é um risquinho longo, um risquinho curto. Então, o laser vai ler isso e interpretar como alta tensão, baixa tensão, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Mas essa linguagem, para nós humanos, não significa absolutamente nada. Nós não conseguimos mais ler essa linguagem. Essa linguagem vai ser construída em cima de outros códigos, então são os bytes. Os bytes nos permitem ter, pelo critério que foi configurado há mais de 50 anos, um código com 255 caracteres, em cima do qual nós podemos construir outras linguagens e algoritmos, procedimentos, padrões que vão nos permitir reconstruir aquelas imagens. Então eu posso transformar uma imagem de um livro nesse conjunto de bits, em última instância, e esses bits agregados em bytes, depois agregados em outras formas, vão me permitir reconstruir essa imagem e outras telas. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é que essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela tem uma dimensão física que é o livro impresso. Há 7 cópias conhecidas desse livro, que é o Antonil, que está lá, o Dr. José está olhando, uma delas na Faculdade de Direito aqui da Universidade de São Paulo. Esse livro ele está num suporte em papel, mas ele já foi reproduzido por nós, no nosso laboratório, e ele já é uma imagem digital. O que nós estamos vendo é uma imagem do livro. Mas eu posso retornar essa imagem para o papel, através de uma impressora, de outros procedimentos. Nós estamos imersos num conjunto muito complexo, num ecossistema absolutamente complexo, de programas, de algoritmos que me permitem fazer coisas e outras com esses dados que foram registrados. O problema é como recuperá-los, né? Bem, eu queria, então, falar disso, falar um pouco desse novo ecossistema da escrita, da publicação e da leitura. O que nós estamos vendo já de 20 anos para cá é que esse ecossistema que foi sendo construído em cima, basicamente, dessas duas grandes invenções, que é a miniaturização do transistor, né? A invenção do transistor que permitiu a miniaturização. Estou cansado, viagem de avião à noite, tudo. Permitiu a invenção dessa nova eletrônica, dessa nova forma de produzir essas máquinas com uma velocidade que a válvula não permitia, outros suportes não permitiam, outras tecnologias não permitiam, se associou a uma revolução do conhecimento, uma revolução da ciência da informação, que é a possibilidade de matematização absoluta dessa informação, através do bit e do byte, né? Esse novo ecossistema de escrita, publicação e leitura, ele tem se ampliado, e ele tem se ampliado com base nessa revolução tecnológica. O digital, que significa essa revolução tecnológica, tem ocupado espaços tanto na escrita, como na publicação, como na leitura, né? Os livros físicos, eu estou segurando um livro aqui na minha mão, é um livro em papel. É um livro em papel, então ele não é um livro digital? Não, ele também é um livro digital. Porque uma parte do seu processo produtivo foi digital.
Uma parte do seu processo econômico foi digital, ele foi vendido numa livraria, ele entrou num estoque, mas ele foi escrito numa máquina, num computador. O autor, o André Bello, justamente começa dizendo: o livro que você está lendo foi feito da seguinte forma: meus dedos começaram por pressionar sucessivamente pequenos paralelepípedos de plástico dispostos numa espécie de pequeno tabuleiro. Nesse paralelepípedo estavam representados cada uma das letras do alfabeto latino, os sinais que nos são. Embaixo haviam circuitos eletrônicos que transmitiam essas informações. E o livro foi escrito assim. E o livro foi escrito, ele diz, em 180 mil caracteres com espaço, que representavam 1.728.000 dígitos binários. Eu usei uma calculadora de dígitos aqui também para ver. A apresentação que eu estou trazendo para vocês em Prezi aqui, contando só o arquivo da apresentação, são 816 milhões de bytes que estão sendo mobilizados para apresentar isso aqui. Mas muito mais, porque nós não estamos falando do software que gerencia a apresentação, o Flash, todos os outros aplicativos, o sistema operacional que estão sendo utilizados aqui, naquela máquina que está projetando ali, na transmissão, os mecanismos todos, outros que estão envolvidos. São muito mais, o dobro, o triplo, cabe aos engenheiros nos explicarem isso, né? Mas são milhões e milhões de bytes que estão sendo utilizados para reconstruir essas imagens aqui. Esse ecossistema da escrita, da publicação e da leitura, ele está profundamente hoje permeado pela tecnologia digital, tanto na escrita, como na publicação, como na leitura. E os espaços se configuraram de uma maneira diferente. Já no final do século XIX, o Walter Benjamin, num ensaio clássico, comentava dessa enorme presença da imprensa, da industrialização do jornal, da publicação, que cada vez mais transformava leitores em escritores. Por quê? Porque poderiam publicar. A ideia de que o escritor era aquele que finalmente tornava público aquilo que havia escrito. Ele está usando uma definição de escritor que não é eu que estou escrevendo em casa um bilhete para colocar na porta da geladeira, mas o escritor como aquele que publica, que torna público o seu pensamento. Os jornais europeus começavam a criar colunas de carta ao leitor, que eram avidamente procuradas pelos seus leitores, agora escritores. E ele falava dessa dissolução lenta que nós assistiríamos entre o universo dos escritores e dos leitores, os leitores se tornando escritores, os escritores leitores. Hoje todo mundo que tem um Facebook publica de uma maneira ou de outra, pequenos textos maiores ou menores, mas o espírito do Facebook, do Twitter ou de toda a colaboração, essa dimensão nova da internet, é que todos são conclamados a escrever, numa enorme sinfonia global, uma polifonia, onde todos falam e, de alguma maneira, as grandes corporações encontram os mecanismos de dizer o que nós devemos ler, o que nós não devemos ler, como não ler. E quem está estabelecendo isso, quem controla o sistema de publicação, oferecendo aos novos leitores os mecanismos de publicação, são evidentemente essas grandes corporações, é a internet, como nós estamos chamando. E a internet não é neutra. Vamos avançar. Eu queria falar... então, usando muito acompanhando aqui o raciocínio do Andrew Piper, ele escreveu um livro muito interessante, Book Was There, lendo nos tempos eletrônicos, onde o pressuposto dele é tentar entender como os livros e as telas, os screens, estão convivendo, né? Essas duas diferentes espécies, nesse ecossistema da escrita, publicação e leitura, como que eles coexistem, como que eles vão conviver nos próximos anos. E eles coexistem de maneiras diversas. Não, eu não vou pular isso daqui, isso eu não vou falar. Então vou direto para essa parte aqui. Desculpem que eu estou... Primeiro o livro. Então, é importante entender que esse livro, mesmo que ele tenha sido na fase da escrita e da publicação convivido com a tecnologia digital, ele resultou num objeto que é um objeto que tem características, que se mantém, né? O livro, seja ele em pergaminho, papel, papiro, ou seja ele um volume, ou seja ele um códice, ele tem uma materialidade, ele tem um suporte, onde nós, humanos, lemos na tela
no papel, no pergaminho, lemos aqui, nesse suporte, aquele código que é escrita, no caso aqui, a escrita alfabética ocidental. O livro, ele tem algumas características que eu só queria alinhavar algumas aqui. As páginas dos livros são individualizações, elas são únicas. Uma página de um livro é uma página. A página, não importa se ela seja grande ou pequena, eu estou citando Piper aqui, elas são finitas, elas têm um começo e um fim. Né? As páginas, ao mesmo tempo, são espelhos. As páginas de um livro sempre são duplas, mesmo que a outra seja em branco. Os livros têm sempre páginas duplas. E as páginas também são dobras. A essência de uma página é que nós estamos orientados para virar as páginas. A gente sabe que atrás de uma página há outra página, até que a página termina numa última página. Né? Essa materialidade do livro traz uma experiência, que é uma experiência prática da leitura, que é peculiar de um universo, que é um universo talvez em declínio, mas que é um universo ainda existente entre nós. Um outro universo é a tela. Né? Opa. Não está respondendo o meu mouse aqui. Um outro universo é a tela. Eita. E exatamente isso que eu estou fazendo com a tela é uma coisa interessante de se ver. A tela, você pode dar um zoom na tela. A tela é feita de bits e bytes reconstruídos por máquinas que são leitoras. O acesso à informação exige um intermediário, que são as máquinas. E esses intermediários estão instruídos por algoritmos, que permitem capturar naquele CD ou naquele flash drive as referências 0, 1, 0, 1, 0, 1, sim, não, e reconstruir para a gente uma imagem. Nós precisamos dessas máquinas. As máquinas nos ajudam a pensar, não, as máquinas conduzem o nosso pensamento. Elas reconstroem constantemente um mundo para nós. Um mundo que é efêmero, porque todas as telas são efêmeras. Qualquer coisa que acontecer aqui, essa tela vai desaparecer e ficar preta. Né? As telas não existem para sempre. Ou as telas, os livros existem? Também não. Mas a gente sabe bem que eles existem uns 500 anos ou mais. Há papiros em museus de muito mais, de milhares de anos. Então, há uma permanência desse suporte que esse outro suporte não traz. Eu iria discutir um pouco a questão da preservação, mas isso a gente deixa para depois. Eu vou terminar mostrando só isso. A página digital é sempre um simulacro. Ela é sempre uma imagem reconstruída por uma máquina de uma imagem de uma página. Seja ela essa página inventada numa máquina, ou seja essa página uma fotografia tirada de um livro. Tanto faz. Se é a página que eu escrevi no meu Word, nunca mais ela será a mesma. Ela está sendo sempre reconstruída. E mesmo a página que eu escrevi no meu Word, no meu processador de texto, é uma página que eu estou visualizando, mas eu visualizo naquele momento, ela está sendo reconstruída algumas vezes por segundo na frente da minha vista, por esse dispositivo, para que eu tenha a impressão da sua permanência. Mas ela é sempre fugaz. A página é sempre um simulacro, ela é um falso, ela é uma simulação, diz o Andrew Piper, trazida de dados distribuídos. A superfície da leitura, diferentemente do livro, é uma superfície sempre vagueável, é a tradução que nós podemos dar para roomable. O rooming é a forma de acesso que nós temos com as telas. Nós passeamos pelas telas, como eu estava fazendo aqui. Essa tela que aparece aqui para vocês é a terceira questão. A superfície da leitura, os dispositivos de leitura são como lentes. Nós temos uma lente aqui. Eu tenho ela aqui, vocês têm uma reprodução dela aqui. E através dessa lente eu mostro para vocês uma enorme tela, que talvez eu tenha na minha cabeça como que ela está distribuída, mas nenhum de vocês tem certeza de tudo que está disponível nela. E essa lente nos permite navegar, vaguear por esse papel, essa folha, essa superfície, que já não é mais uma superfície, que é essa terceira característica importante também. A superfície de leitura pode ser ampliada. O zoom é um elemento fundamental da tecnologia e das telas atualmente. O zoom acaba explodindo, destruindo a noção de bidimensionalidade da página. Não há mais página. Mesmo no nosso Kindle, eu posso dar um zoom na página. O zoom no Kindle me dá alguma... Por isso que as pessoas gostam do Kindle, talvez.
O Kindle dá alguma sensação de que ele tem limites tecnológicos. Ele não te permite escapar do fato de que ali só tem uma página. Mas o Andrew Piper discute muito essa questão do zoom, da ampliação, mostrando, eu estou chegando no final, mostrando como que a questão de que sempre é possível ampliar a tela nos coloca sempre uma sensação de que há algo a mais, há algo de baixo, que há uma outra coisa escrita por detrás, que há sempre algo além. Quando nós viajamos e navegamos, né, em bibliotecas digitais, o termo é esse, na internet, nós estamos também inseridos naquilo que o Cory Doctorow, um outro autor de ficção científica e blogueiro, escreveu já num texto conhecido em 2009. Nós estamos inseridos nesse ecossistema, nessa tecnologia da dispersão, né, que é feita justamente para você ir de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você está sempre navegando de um lugar para o outro. Você sempre acha que há algo mais profundo do que aquele texto que está colocado para você. Então, uma das discussões que a gente tem que fazer quando constrói uma biblioteca digital também é pensar a relação do leitor com aquele texto, que transformação que ela está sofrendo. E para nós isso é muito importante. Voltando, eu estou encerrando aqui, tentando encerrar, quando nós pensamos a Brasiliana USP como uma biblioteca digital, nós dizíamos, quando nós formulamos o primeiro projeto em 2007, nós pensamos como um dos princípios que a biblioteca digital que nós imaginaríamos e pensaríamos e tentaríamos construir e pesquisaríamos seria uma biblioteca em referência a obras originais. E naquele momento isso para nós dizia, obras originais são livros, documentos, manuscritos que existem dentro da biblioteca Mindlin ou de outras bibliotecas parceiras. A nossa biblioteca seria uma janela, uma reprodução desse conteúdo que está colocado em outro suporte. Seria uma oferta de uma janela para esse conteúdo que está em outros suportes. O problema é que esse conteúdo está se transformando quando nós trazemos ele para a nossa biblioteca digital. E ele tem outros recursos, ele pode ser pesquisável, existe a questão do OCR, várias outras que eu não tratei aqui, mas a questão do suporte no livro, no códice e a tela é um dos temas muito interessantes que nos levam a pensar várias questões. Por exemplo, o gestual, o papel nos imerge no universo do gesto, de folhear os livros, e é possível folhear os livros na internet, nas telas, há simulacros disso. Né? Nós mesmos utilizamos que é um software do Internet Archives, que permite folhear os nossos livros na tela do computador. É correto fazer isso? É lógico? Qual é o significado disso? Por que isso aproxima as pessoas ou não dessa biblioteca digital? São temas de investigação, de cultura digital, que nós temos que aprofundar. O meu tempo passou, tinham outras coisas para mostrar aqui. Como vocês veem, a minha apresentação, como eu apontei para vocês, eram notas um pouco bagunçadas. Eu espero que vocês possam, nas perguntas, a gente possa... Aqui está o meu e-mail, não sei se quem não tiver pode anotar. Nas perguntas eu estou disposto a falar outras coisas que eu queria falar aqui, mas eu fui muito indisciplinado, porque a minha apresentação tocava em vários assuntos e eu não tinha ideia de como que eles iam percorrer. Bem, obrigado.